No tema de hoje, a gente vai abordar a neurobiologia da depressão. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Neuro Sem Neura. É uma série de vídeos semanais que correlaciona a neurociência com os mais variados temas. E todos esses vídeos são liberados aqui no canal para o bem do CAC. Me chamo Diogo Nascimento. Para que todos me vejam, eu sou branco, tenho cabelos castanhos, claros, lisos, curtos. Atrás de mim tem uma parede de cor creme. Estou usando uma camisa verde. Sou estudante de Biologia, Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco. E é isso, vamos para o nosso vídeo. No tema de hoje, a gente vai abordar a neurobiologia da depressão. E como pergunta norteadora, eu trouxe para a gente a questão de como a regulação da neurogênese pode estar relacionada ao desenvolvimento da depressão e de que maneira isso pode nos ajudar a entender melhor a doença e desenvolver tratamentos mais eficazes. Então, esse tema é importante para que a gente consiga enxergar outros aspectos que podem contribuir com o aparecimento da depressão e a gente tirar um pouco o olhar limitante daquele quadro realmente agudo da depressão, porque existem vários níveis, né? Muitas vezes a gente olha, a pessoa passou por uma perda, por um processo traumático, ela está com um quadro de depressão terrível. Não estou dizendo que isso não gera depressão, traumas geram sim depressão, podem sim gerar depressão, mas a depressão não está limitada apenas a isso. E a depressão muitas vezes ela acaba sendo muito mais sutil do que a gente pensa. E não quer dizer que não afeta a vida dos indivíduos, porque acaba afetando sim. Mas aí, é realmente relevante a gente estudar a depressão? Então, a depressão ela é a terceira maior causa de incapacidade e perda de anos de vida. O tratamento da depressão ainda é deficiente, seja por causa do diagnóstico, que muitas vezes é um pouco complicado para dar, porque a depressão pode ser um pouco mais sutil, e também pode ser confundida com outros transtornos, seja por causa da falta de acessibilidade ao tratamento, ou seja porque o paciente não consegue ter uma adesão adequada ao tratamento. Estima-se também que 1 em cada 6 pessoas venham a ter ao menos um episódio depressivo ao longo da vida. No entanto, um estudo prospectivo, longitudinal, realizado por Moffitt e colaboradores em 2007, acompanhou a população Nova Zelândia por 32 anos e observou que houve uma incidência muito maior, onde mais de 44% dos indivíduos apresentaram pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. Então, a gente consegue entender daí que a depressão ela é muito mais frequente e afeta muito mais do que a gente costuma pensar. Mas aí, o que é a depressão, né? Então, a depressão ela pode ser gerada por um desequilíbrio químico no cérebro, por trauma, estresse, fatores genéticos, fatores ambientais. Ela pode ser caracterizada aí pelo quadro de desesperança, perda de interesse, fadiga, dificuldade de concentração, insônia, sono em excesso. Aí você já pensa, meu Deus, tô depressivo, fiquei depressivo ontem. Essa semana já fiquei depressivo umas 3 vezes. Mas não é assim que funciona. Um fator bem importante é a questão da persistência. Esses quadros têm que estar sendo persistentes e não pode apresentar apenas um quadro, porque é fadiga, pode ser falta de vitamina, pode ser N outros fatores. Por isso o meu diagnóstico acaba sendo um pouco mais complicado, quando não tem uma causa evidente, uma causa realmente clara. Por isso estou trazendo aqui também para a gente olhar para esse novo aspecto da questão da neurobiologia. Então, e geralmente tem que ter pelo menos um desses 3 fatores simultaneamente por umas 3 semanas aí consecutivas, né? Para poder ser considerada depressão, mas isso também não descarta o acompanhamento de um profissional, o diagnóstico por um profissional tem que ser por um profissional. E aí, neurogênese e depressão. Por que relacionar a neurogênese com a depressão, né? Então, foi visto por alguns estudos que a neurogênese ela pode sim ser induzida pelo estresse e que a neurogênese é um fator muito importante na etiologia da depressão. Mas o que é a neurogênese, né? A neurogênese nada mais é do que a gênese, a formação, a criação, a geração
de novos neurônios. Só recapitulando o que são neurônios rapidinho. Neurônios são células nervosas especializadas que transmitem sinais elétricos e químicos, é o que a gente vai chamar de informação, e está relacionado com aprendizagem, com memória, com emoção. E pelo neurônio ele ser assim a célula base, a célula assim, principal para processamento de informação no cérebro, acredita-se que a redução da neurogênese, ou seja, a redução de formação de neurônios, pode acabar contribuindo para a incapacidade do cérebro de se adaptar às mudanças ambientais e podem fazer também com que a gente não consiga responder muito bem ao estresse, aos quadros de estresse, né? A gente não consegue interpretar a coisa muito bem, não consegue processar muito bem, não consegue reagir muito bem. E isso acaba afetando a gente, tipo assim, poderia acabar nos afetando muito mais se a nossa neurogênese estivesse adequada. E também não tem como falar de neurogênese e não citar o hipocampo. O hipocampo é uma das poucas regiões do cérebro onde ocorre a neurogênese em adulto. É uma região que faz parte do sistema límbico, localizada no lobo temporal medial, e é composto por várias camadas de células nervosas. O que acontece é que antes pensava-se que a neurogênese estava limitada ao período fetal e à infância. Hoje já foi comprovado que a neurogênese está presente também no adulto, mas em algumas partes, algumas regiões específicas. E uma dessas regiões é o hipocampo. E aí eu trouxe duas imagenzinhas do hipocampo para vocês terem uma ideia da localização dele no cérebro. E ao lado aí do tópico neurônio eu trouxe um neurônio aí genérico para vocês verem também. Então, regulação da neurogênese, né? Então, com relação à regulação da neurogênese, é por essas vias, são por esses pontos aí que a gente pode entender melhor como é que a neurogênese pode estar afetando a depressão, pode estar gerando a depressão no caso, e como é que a gente vai conseguir remediar isso. Então, existem alguns antidepressivos que acabam estimulando a expressão do BDNF, que é o fator neurotrófico do cérebro, que é uma proteína que desempenha um papel importante na sobrevivência e crescimento dos neurônios, e também na geração aí de plasticidade sináptica. O BDNF ele também está envolvido na regulação do humor e da ansiedade, e alguns estudos também sugerem que o BDNF ele pode estar reduzido em pacientes que apresentam quadro depressivo. E outra teoria também sugere que os antidepressivos eles podem aumentar a neurogênese por meio da regulação do sistema serotoninérgico. A serotonina ela é um ele é um neurotransmissor importante e que regula o humor e a ansiedade e está envolvido na regulação da neurogênese. Os antidepressivos que acabam inibindo a recaptação seletiva da serotonina, eles trabalham aumentando a disponibilidade de serotonina no cérebro, que pode aí também estimular a neurogênese, ou seja, porque eles fazem com que a serotonina passe muito mais tempo agindo no cérebro, antes que ela possa ser recaptada. Com relação ao período de duração da doença, também é um ponto que pode regular a neurogênese. Um grupo de pesquisadores, liderados por Jacob, ao acompanhar estudo de imagem que comprovavam o volume do hipocampo de mulheres idosas com depressão com o volume de hipocampo de mulheres idosas sem depressão, conseguiu ver que o ponto crucial não é exatamente a depressão e não é exatamente a idade, mas também o tempo que você passa com a depressão. Porque o hipocampo das mulheres idosas que apresentavam depressão se encontrou muito mais atrofiado do que o hipocampo de mulheres idosas que não apresentavam depressão do quadro depressivo durante sua vida. Ou seja, a depressão também é um fator que acaba regulando a neurogênese e também que acaba afetando a própria etiologia da doença. Ou seja, a depressão pode gerar mais depressão se essa depressão inicial for um quadro contínuo, um quadro constante. Com relação ao estresse social e aumento prolongado de corticosterona. A própria resposta
neuroendócrina ao estresse ela é diferente no adolescente. Como exemplificação, houveram investigações utilizando ratos machos adolescentes e submeteram esses ratos machos a um estresse agudo, onde os níveis de corticosterona geralmente acabaram demorando de 45 a 60 minutos a mais para retornarem aos níveis basais. Só que acontece, o corticosterona é um hormônio esteroide que ajuda na regulação do estresse e o seu aumento prolongado pode acabar aumentando, ele está relacionado com aumento de peso e distúrbios psicológicos. Ou seja, se um adolescente, se ele vai passando por períodos de estresse social, período de estresse e ansiedade, a corticosterona vai ter um pico de corticosterona e vai ter, para que haja a recaptação dessa corticosterona, vai demorar de 45 a 60 minutos a mais do que aconteceria no adulto. E isso vai afetando o adolescente. Ou seja, episódios de depressão, de ansiedade, de estresse social na adolescência acaba também agravando e regulando a questão da neurogênese. Então, ou seja, os jovens que estariam mais vulneráveis ao efeito do estresse, eles estão mais vulneráveis ao efeito de estresse, tendo em vista que após o episódio de estresse agudo, o nível de corticosterona estaria disponível por muito mais tempo no organismo. E alguns estudos já tinham mostrado que a neurogênese em adulto que passaram por uma adolescência mais estressante seria mais defasada que a de adultos que tiveram uma adolescência mais tranquila. Então, o aumento da neurogênese como alternativa terapêutica. O que vem sendo mirado agora, o que vem sendo visado, é o uso de antidepressivo na modulação da neurogênese, através da ativação do BDNF ou sistema serotoninérgico. Mas existem, como eu acabei de citar, existem muitos outros fatores que também vão estar regulando a neurogênese e vai servir aí a nível de estudo para que a gente consiga entender melhor os aspectos que estão permeando a depressão. A neurogênese é um processo complexo que ainda há muitas questões a serem respondidas. No entanto, a compreensão da neurogênese pode oferecer novas possibilidades terapêuticas, como a utilização de tratamento que visem aumentá-la, como exercício físico, terapias cognitivo-comportamentais e tratamentos farmacológicos específicos. Então, gente, o tema do próximo vídeo é a correlação das frustrações do dia a dia com a ansiedade e a depressão, com a ligante Chris Vane. E aí estão as referências, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso. Obrigado pela atenção. Se inscrevam, comentem e compartilhem. Continuem acompanhando aí o canal Pro Bem do CAC, que ainda está para ser lançada uma série de vídeos muito interessantes, se você se interessa por neurociência e tudo que está relacionado a isso. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.